Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Nós vamos ver os versículos de 1 a 8 essa noite. Primeira Tessalonicenses 4, de 1 a 8. Acompanhe comigo. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor quer tratar conosco essa noite. Nós estamos aqui, Senhor, alegres, Senhor, reunidos no Teu santo nome, Senhor, porque Te amamos, Senhor, porque cremos que o Senhor tem cuidado de nós, Senhor, e que o Senhor é fiel para cuidar, ó Deus, nos disciplinar, ó Deus, nos corrigir, ó Deus, em tudo que precisamos. Então eu oro, Pai, que o Senhor fique à vontade essa noite, que Teu Santo Espírito tenha liberdade de nos ensinar, de nos instruir, de nos corrigir, ó Deus, com a Tua palavra. Eu oro que essa palavra, essa santa semente caia em nossos corações como em terra fértil, Senhor, num solo produtivo, e que essa semente seja capaz, ó Deus, de produzir muitos frutos para a glória do Teu nome. Eu oro que o Senhor repreenda a Satanás e toda artimanha maligna, Deus, que tenta distrair a nossa mente, a nossa atenção, para não recebermos da Tua palavra e crescermos, Senhor. Que o Senhor repreenda toda distração essa noite e captura a nossa atenção, Senhor, captura o nosso coração. Nós oramos já Te agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. A carta de 1 Tessalonicenses, tanto 1 como 2 Tessalonicenses, ela trata, apresenta Jesus como o rei que vem. Então essas cartas apresentam Jesus como o rei que vem. Nós temos essa promessa da vinda do Senhor para nós. Então elas tratam tanto do arrebatamento da igreja, o momento que a igreja do Senhor vai desaparecer, como no piscar de olhos, para se encontrar com o Senhor nos ares, como também da segunda vinda física de Jesus sobre a terra, o momento que o Senhor vai voltar a pisar os pés novamente, fisicamente na terra. Então esse é o aspecto teológico dessas duas cartas. Há 2 semanas nós terminamos o 3º capítulo, e hoje nós vamos começar o capítulo número 4 da carta de 1 Tessalonicenses. Como nós lemos, 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8, o tema da mensagem dessa noite é um relacionamento de amor com Jesus, é fundamentado na pureza sexual. É um tema grande, mas expressa a ideia da nossa mensagem de hoje. Um relacionamento de amor com Jesus é fundamentado na pureza sexual. Essa noite, como nós lemos, vamos falar sobre pureza sexual. É um assunto não muito popular, no meio. As pessoas não gostam muito de ouvir de pureza sexual, mas ele é extremamente importante, É saúde para as nossas vidas, E vem do coração de Deus diretamente para o nosso coração essa noite. Então, abra seus ouvidos, abra seu coração para o que Deus tem a tratar conosco essa noite. O versículo 1 diz assim: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Veja que Paulo ele termina o capítulo 3 e ele dá uma pincelada sobre a santidade. Nós falamos sobre santificação no nosso último estudo, nós falamos sobre
esse processo que o Espírito Santo, ele age na nossa vida. O Espírito Santo, ele nos santifica, ele nos molda o caráter de Cristo. Ele vai nos corrigindo, nos instruindo, nos ensinando ao longo da nossa vida. Desde o momento que nós conhecemos Jesus, entregamos o nosso coração para Ele, o Espírito Santo, ele tem essa função de nos santificar. Isso é maravilhoso. É maravilhoso porque nós vamos amadurecendo, nós vamos sendo transformados, né? Como uma criança que deixa de ser criança e passa a ser homem. Nós, espiritualmente, nós amadurecemos, nós crescemos por causa desse agir do Espírito Santo. Mas nós vamos aprender hoje que esse processo de santificação, Deus ele nos chama a fazer parte com Ele. Deus nos chama a ser cooperadores nessa grande obra. E nós passamos a ser cooperadores, a aceitar as mudanças, as transformações, as direções que o Espírito Santo vai nos conduzindo ao longo da nossa vida. E é isso que nós vamos aprender hoje. Nós vamos ver o quanto é importante para nós fugirmos da imoralidade sexual. Quanto é importante para nós, como cabe a nós, né, não ceder às nossas paixões desenfreadas, né, aos desejos da nossa carne. Então, é claro que esse assunto ele vai tratar especificamente da pureza sexual, tá bom? Da pureza sexual. Isso é extremamente importante para nós como cristãos, como filhos de Deus. E nós vamos ver o coração de amor de Deus essa noite para nós, né? E isso é incrível. Então aqui no primeiro versículo, veja que Paulo ele diz que ele já havia instruído os irmãos de Tessalônica a respeito dessas coisas. É interessante porque Paulo esteve lá por 3 semanas e ele julgou importante e necessário falar sobre pureza sexual para aqueles irmãos. Veja a importância desse assunto. Então ele fala, olha, já instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. Então o modo que Paulo lida com a pureza sexual aqui é o modo que nós vivemos para... Vamos lá, igreja, eu quero vocês participando para eu ter certeza que a palavra a semente está afundando na terra. Então, quando Paulo fala da pureza sexual, ele fala, nós já instruímos a fim de que vocês saibam como agradar a Deus, amém? Então é dessa forma que nós aprendemos com o Espírito Santo sobre agradar a Deus. Nós agradamos a Deus vivendo em pureza sexual, amém? Então ele continua falando, de fato vocês estão procedendo assim. Então Paulo sabia que os irmãos em Tessalônica eles já tinham entendido. Paulo estava com eles, Paulo havia instruído e eles entenderam. E a vida deles se tornou um exemplo para todos os cristãos ao redor. É um exemplo de amor, de santidade, porque quando a gente aprendeu sobre santidade não é uma coisa assim, você nunca peca. Não, santidade é você estar em relacionamento tal com o Senhor Jesus, que você não vive no pecado. O pecado, nós pecamos todos os dias, mas não intencionalmente, nós não vivemos mais no pecado. Nós queremos agora viver em comunhão com Deus. Nós queremos viver agora a nossa vida agora, o sentido, o prazer da nossa vida é agradar a Deus, é viver em comunhão com Deus. Então, esse é o propósito e isso é vida de santidade, é vida de comunhão com Deus. E aí Paulo sabia que eles já estavam vivendo assim, mas olha só o que ele fala, agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que, completem para mim por favor, cresçam nisso cada vez mais, amém. Paulo está falando, olha, vocês estão de parabéns, mas eu vou falar uma coisa, cresçam nisso cada vez mais. Irmão, você e eu podemos estar ótimos, nós podemos estar andando em pureza sexual, mas esse é um assunto que o apóstolo Paulo julgou importante dizer, que é algo que nós devemos crescer todos os dias. Amém? Nós nunca chegamos no ponto na nossa vida que nós falamos, pronto, já cheguei lá, né? Agora posso relaxar, agora posso descansar. Não faça isso. Quando o rei Davi, ele pensou que já estava no ponto que ele podia relaxar, o que acabou acontecendo? Caiu com Betseba, né? Então nós nunca vamos chegar num ponto na nossa vida em relação à área sexual que a gente vai relaxar, que a gente vai deixar de vigiar, que a gente vai deixar de estar alerta. Por quê? Porque nós não confiamos na nossa própria carne. Posso ouvir amém? Amém. Nós não confiamos na nossa própria carne, nós precisamos estar alerta constantemente. E é por isso que Paulo está falando, olha, pedimos e exortamos que vocês cresçam nisso cada vez mais. Amém? Então esse é o desejo de Deus, que a gente cresça em pureza sexual cada vez mais. Olha só o que diz um estudioso da Bíblia. Ele disse o seguinte, quando uma pessoa é salva pela obra de Cristo,
Para essa pessoa, não permanece em aberto diante dela como uma opção de livre e espontânea vontade, servir a Deus ou não. Ela foi comprada por um preço, ela se tornou serva de Cristo. Não é tremendo? Todos que foram salvos pela obra redentora de Cristo naquela cruz. Se você crê em Jesus para a tua salvação, você foi comprado pelo sangue de Cristo. Foi um alto preço que foi pago para a sua salvação. A partir desse momento, a pessoa que é salva, ela entende: eu não pertenço mais a mim mesmo, eu tenho um dono agora, eu tenho um Senhor, eu tenho alguém que eu sirvo, eu tenho ordens, que vêm diretamente do céu para a minha vida. Satanás não tem mais direito sobre a minha vida. Eu não tenho mais o direito sobre a minha vida. Todos os meus direitos agora pertencem ao meu amo, ao meu mestre, ao meu Senhor, a Jesus Cristo, o meu Salvador. Amém? Então todos que são salvos, eles entendem: a minha vida não pertence mais a mim, a minha vida é dele agora. Então isso é glorioso. O versículo 2 diz assim: pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Paulo lembra os irmãos que esses mandamentos que ele já tinha passado para eles, vieram da parte de Deus, vieram por Jesus Cristo. Então não era simplesmente uma palavra que veio de Paulo. Não era Paulo que estava falando para ele o que era melhor, o que ele achava, a opinião dele, nada disso. Paulo estava repassando aquilo que ele recebeu da parte do Senhor Jesus. E é por isso que ele fala: vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Então, todas essas instruções que Paulo vai dar agora, irmãos, a seguir, que eu quero que vocês estejam sintonizados com o Espírito Santo de Deus, elas não vêm da parte de homens, elas vêm da parte de Deus. Versículo 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Muito bem. Então é muito claro, mas claro, impossível, a vontade de Deus para nós, a vontade de Deus para mim e para você, irmão, seja você casado, seja você solteiro. A vontade de Deus para nós é que nós sejamos, completem, santificados, santificados. E o que quer dizer ser santificado? Santificado significa separado. Separado. Separado do quê? Separado da maneira vazia e vã que nós vivíamos antes de conhecer a Deus. Não é? Como todo mundo que não conhece a Deus vive. Então nós somos separados da maneira que nós vivíamos para quê? Para estar agora unido com Deus. Então nós somos separados do mundo para viver com Deus, para pertencer a Deus. Então é essa separação que é a vontade de Deus. E ele explica: abstenham-se da imoralidade sexual. Então, falando especificamente da área sexual essa noite, a vontade de Deus para a nossa santificação é que nós nos abstenhamos do quê? Da imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? Imoralidade sexual é todo sexo que é feito fora do leito matrimonial. O que é o leito matrimonial? É o casamento instituído por Deus nas Escrituras, né? O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Deus, ele criou o sexo, ele ama o sexo, porque ele não só criou, ele deu ao homem e à mulher o prazer sexual, mas ele deu também o meio do sexo ser melhor desfrutado. Ele fez o casamento para isso. Então, o sexo é um presente de Deus para abençoar o homem e a mulher que se unem, que estão determinados a ser um para o outro para o resto da sua vida. Essa é a forma mais segura, mais protegida, mais abençoada que a vida sexual pode ser, porque é a forma que Deus criou, é a forma que Deus deu para o homem e para a mulher desfrutar da vida sexual. Isso não é uma bênção? É uma bênção, é maravilhoso. E a gente precisa aprender isso. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Isso é, abstenham-se da imoralidade sexual. Toda forma sexual fora do leito matrimonial. Então pode ser, a palavra fala sobre fornicação, sexo antes do casamento, pecado. Pode ser adultério, dormir com alguém que não seja seu cônjuge, pecado. Pornografia, igualmente pecado. Você pode perguntar para qualquer mulher, né, que o homem vê pornografia, ela se sente, pode perguntar, traída, porque automaticamente é assim que a mulher se sente. Mas eu só estava vendo, mas a palavra de Deus fala que se a gente
cobiçar alguém só com os olhos, a gente já cometeu, não é verdade? Adultério com essa pessoa. Então, pornografia está incluída sim em imoralidade sexual, tá bom? Então, toda e qualquer forma sexual fora do leito matrimonial é pecado, é imoralidade sexual, está fora da vontade boa, perfeita e agradável de Deus para as nossas vidas. Então é muito importante a gente saber que essa é a vontade de Deus. Eu quero ler uma coisa importante para você. Olha só, se o nosso comportamento sexual não for diferente do comportamento daqueles que não conhecem a Deus, é porque não fomos santificados. Ou seja, separados do modo que Deus quer que sejamos. Deus, Ele quer que nós sejamos santificados, isso é separado. Se o nosso modo, se o nosso estilo de vida sexual não condiz com a vontade de Deus, mas condiz com a vontade do mundo, que todo mundo faz, que todo mundo vive, é porque nós ainda não fomos santificados, nós ainda não fomos separados dessa velha maneira de viver. Deu para entender? Porque a vontade de Deus é que nós sejamos santificados, a vontade de Deus é que nós sejamos separados. Se nós não mudamos a nossa vida sexual, é porque nós não fomos separados ainda, nós não fomos santificados, como Deus quer que nós sejamos. E toda a orientação sexual que vem da palavra de Deus, entendam isso, não é porque Deus quer cortar o nosso barato. Deus, Ele ama, Ele tem o melhor para nós. Quando um pai, uma mãe, ele orienta o seu filho, é porque ele já vê lá na frente o teu bem, o teu bem-estar, o teu sucesso. Se Deus fala alguma coisa para nós obedecermos, vale a pena dar atenção. Porque desobedecer a Deus, isso vai trazer consequências muito desagradáveis no futuro. No momento nós achamos que está tudo bem, mas é pura ilusão, é pura mentira. Lá na frente a gente descobre que não valeu a pena ser desobediente. Não valeu a pena tentar ser esperto. Porque é muito dolorido. O único que quer acabar com a festa nossa, com a alegria que Deus nos dá para curtir uma vida sexual na vontade de Deus, é o diabo. Ele é o único que quer destruir a nossa vida sexualmente. Então a gente precisa tomar muito cuidado, tanto os solteiros como os casados, porque Satanás, ele não dorme. Ele está todo o tempo, ele é o tentador, a Bíblia apresenta ele como tentador. E depois que você cai na tentação, ele é o acusador. Ele começa a te dar uma dor de cabeça terrível, acusando você. E você precisa confessar isso e se acertar com Deus e buscar o perdão e a graça de Deus sobre a tua vida. Então Deus, Ele quer poupar você de todo sofrimento desnecessário. E algo bem importante, o diabo, ele tenta as pessoas, o homem e a mulher, antes do casamento, para terem relação sexual. Depois que o homem e a mulher casam, como que o diabo tenta? Quem é casado aí? Para não ter relação sexual. Então, assim, ele é muito, muito astuto, é muito destruidor. Ele sempre vai querer que você esteja fora da vontade de Deus. E eu quero falar uma coisa aproveitando nisso, 1 Coríntios 7:5, para os casados, olha só o que a palavra de Deus fala: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Então a palavra de Deus já nos orienta que o marido e a esposa não devem se recusar um ao outro sexualmente. Por quê? Porque acaba dando uma brecha para o diabo. Então quando o marido e a mulher, eles viram cada um para o seu lado, não, o diabo está ali no meio, entendeu? Você tem que lembrar disso. É uma brecha terrível. Por quê? É uma brecha porque a pessoa que recusa o cônjuge, está lançando ele nas mãos de outra. Está sendo cúmplice. É claro que se cair em adultério, o pecado é dele, mas você se recusar, está sendo cúmplice desse adultério. Então é por isso que a palavra de Deus está falando, ó, não é assim que se faz, tá bom? Para que Satanás não tenha brecha no casamento de vocês. Amém, queridos? Não deem brecha para o diabo, em nome de Jesus. Versículo 4. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Irmãos, a imoralidade sexual, ela sempre é o oposto
né, de uma maneira santa e honrosa. Se a maneira santa é a maneira que nos aproxima da vontade de Deus, a imoralidade sexual ela nos afasta da vontade de Deus. E ela é honrosa porque não há honra nenhuma. Satanás, na verdade, ele zomba do ser humano, né, que vive governado por seus instintos, sendo que é o único ser racional, o único animal racional que teria condição de estar acima dos próprios instintos, mas se coloca em situações mais degradantes do que os próprios animais irracionais. E Satanás, ele zomba da condição humana quando isso acontece. Então, a imoralidade sexual, ela sempre desonra o nosso corpo. Ela sempre vai trazer desonra para o nosso corpo. Versículo 5. Não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Então, a vontade de Deus é que a gente saiba controlar o nosso corpo de maneira santa e honrosa, não se deixando ser guiado pelas paixões e desejos desenfreados, como os pagãos. Quem são os pagãos? Aqueles que não temem a Deus, né? As pessoas que não conhecem o Senhor, elas vivem desenfreadas. Não dá para você exigir que alguém que conhece o Senhor tenha uma vida sexual honrada, uma vida sexual que é exemplo, que mostra a vontade de Deus. Não dá. Por quê? Porque eles não conhecem a Deus. Mas essa é a vontade de Deus para nós que conhecemos a Jesus. É tudo diferente. Então nós não temos que nos comparar com ninguém que não conhece a Deus e nem andar dominado pelas paixões como os pagãos que desconhecem a Deus. Quando Paulo escreve essa carta, a cultura na qual esses irmãos de Tessalônica estavam inseridos era uma cultura pagã romana, ou seja, tinham templos que eles, para cultuar os deuses, eles se prostituíam, eram os prostitutos e prostitutas cultuais. Então, a imoralidade sexual era parte da cultura, era parte do dia a dia, não era muito diferente dos nossos dias, né? Hoje em dia, se você quer viver uma vida santa, você é considerado louco pelo mundo, né? Se você é jovem e se você não vive no jeito que os outros jovens que não conhecem a Deus vivem, você é taxado de louco, de Bíblia, é igualzinho, tá? Então a realidade não mudou muito, tá? Mas tanto nós como esses irmãos em Tessalônica, eles tinham que tomar posição. Quando Paulo escreve essa carta, eles entendiam. E Paulo não fala de novo porque eles não sabiam, ele fala para lembrar esses irmãos: ei, isso é tão importante que eu falei para vocês em 3 semanas que eu estive com você, e é tão importante para eu lembrar vocês. Pode ser que algum novo convertido tenha chegado e precisa saber disso. Esse é um assunto, igreja, que nós temos que ser lembrados constantemente. Por quê? Porque a pressão aí fora ela é muito grande. E a nossa carne ela não é forte, a carne é fraca. Então a gente precisa ser lembrado disso constantemente, para que os nossos olhos estejam sempre voltados para o Senhor, para que a gente não dê brecha e confie na nossa própria carne. Então Paulo está lembrando esses irmãos, falando: olha, continuem firmes. E é tão maravilhoso que agora isso ficou registrado para todas as gerações da igreja, para poder ler na palavra de Deus. A vontade de Deus é que a gente se abstenha da imoralidade sexual e que a gente tenha um padrão sexual diferente do mundo. Carnaval está aí, a festa da carne. É o momento que as pessoas acham que devem fazer de tudo, né, que tem vontade. E aí depois, na quarta de cinza, choram, né? É tanta hipocrisia que é nojento. Mas Deus, Ele não quer isso para nós. Ele quer que a gente tenha um padrão santo, uma conduta diferenciada do mundo. Então, embora para o mundo o padrão, a cultura seja essa de moralidade, tanto para aqueles irmãos como para nós, o nosso padrão é a vontade de Deus. É a palavra de Deus. Esse é o nosso padrão. Qual é o seu padrão sexual? A palavra de Deus. É esse que é o nosso padrão. Não importa o que seja pregado lá fora. A gente vive pelo que a palavra de Deus nos diz. Versículo 6. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Então, presta atenção. Paulo, ele reitera neste assunto sexual,
imoralidade sexual, pureza sexual, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. Por que Paulo acha importante falar isso? Por causa, ele fala prejudicar e nem se aproveitar. Outra versão fala defraudar o irmão. É um termo que não se usa muito, né? O que é defraudar? É enganar, é tirar proveito. E isso, Paulo está falando por quê? Porque não pode existir no meio do povo de Deus essa coisa, olha, eu namoro essa pessoa, mas a minha intenção é outra, e assim que a gente dorme junto, já não rola mais, não tem química, não tem clima, e a gente parte para outra. Isso é fornicação, isso é defraudação, isso é algo totalmente fora da vontade de Deus, do padrão de Deus para nós. A vontade de Deus para nós é o casamento, é se unir, é amar alguém, estar disposto a servir alguém até a morte, até morrer. Isso é lindo, né? Isso é a vontade de Deus. Então, essa coisa de defraudar, essa coisa de dormir com várias pessoas não é da vontade de Deus. Isso é o padrão do mundo. Quando você faz isso, você está tirando proveito de alguém. Se você faz isso como adultério, você está traindo os direitos do seu cônjuge. Você está defraudando essa pessoa, você está enganando essa pessoa. Você está... Porque lembra disso, gente, isso é muito importante. Antes da minha mulher ser a minha esposa, ela é primeiro filha de Deus. Ela é minha irmã em Cristo. Então, quando você zoa o plantão com alguém, você defrauda alguém, ou você tira proveito de alguém, é muito sério. É contra o Senhor que você está fazendo isso. E Deus não quer isso para nós. Essa não é a vontade de Deus para nós. Então, seja através do adultério, ou seja através do sexo antes do casamento, imagina, você está tirando a virgindade de alguém, por exemplo, se você dormiu com uma moça e você desonrou ela, tirou a virgindade dela, o marido dela não vai ter mais essa honra. Você roubou ele, você defraudou ele. Mas que papo careta? Careta não. É a palavra de Deus, irmãos. É a palavra de Deus. Nós não queremos tirar proveito de ninguém, nós não queremos tirar vantagem sobre ninguém. Nós não queremos ser contabilizados nessa lista aqui, olha. O Senhor castigará todas essas práticas. Por quê? Porque é absurdo, é errado. Aos olhos de Deus é desaprovado essas práticas, irmãos. Deus não se agrada. Deus, ele sente a dor do defraudado. Deus sente a dor do traído. Deus sente a dor do enganado. E Deus fala, pelo meu filho, pela minha filha, eu tenho que fazer algo. Isso não pode passar despercebido, não. Não vai passar. Ainda que ninguém saiba, ainda que ninguém viu. Deus está falando, eu estou vendo. Eu sei. Eu sou Deus. E a palavra de Deus registra, não vai ficar impune. Deus se importa com o seu povo. Ele sente as nossas dores. Ele luta por nós. Isso é tremendo, não é não, irmãos? Então, a partir de agora, do parte B do versículo 6, Paulo ele vai nos apresentar 4 razões pelas quais nós devemos obedecer a Deus em relação à pureza sexual. E a primeira delas nós acabamos de ver. É a parte B do versículo 6. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Veja que novamente ele lembra a eles que isso não é novo. É alguma coisa que ele já tinha falado e que ele está só repetindo, né? Deus é fiel. Então veja só. A primeira razão pela qual devemos obedecer ao Senhor e nos abster da imoralidade sexual andando em pureza é porque o Senhor castigará todas essas práticas, tá? Você pode ter certeza que é algo que Deus vai ter que lidar, tá bom? Todas essas práticas o Senhor vai ter que castigar ou punir. E Ele não faz isso porque Ele é mau, não. Ele faz isso porque um pai corrige todo filho que ama. Não é isso que Hebreus fala? Que o pai disciplina o filho que ama. Então é por amor que Deus tem que nos disciplinar. É por amor que essas práticas não vão ficar à toa. Tá bom? Então essa é a primeira razão, tá bom? Primeira razão, o Senhor castigará todas essas práticas. Podemos ter essa absoluta certeza que Deus nos ama e Ele vai ter que punir esse pecado. E ainda que a gente pense que não é um crime, foi uma vez, não, ninguém viu, tá, posso... Não,
você pode ter certeza que isso é algo que Deus tem que lidar. Deus não pode deixar passar batido para o nosso próprio bem. Versículo 7 diz, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Então, olha só, essa é a segunda razão pela qual nós devemos obedecer a Deus, tá? Nessa questão. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Então, uma questão do chamado, né? O chamado de Deus para nós. O chamado de Deus é a santidade e não a impureza. Então, a segunda razão pela qual devemos obedecer a Deus e andar em pureza sexual é por causa do nosso chamado. Deus nos chamou para viver em santidade, separado, não igual todo mundo. Nós não somos todo mundo. Nós não somos como os pagãos que desconhecem a Deus. Nós não temos mais o porquê viver desenfreados, né, pelos desejos da nossa própria carne. Então, essa é a segunda razão. Entenda isso, irmãos, a vida de imoralidade sexual, ela está sempre na contramão de alguém que está seguindo Jesus. Se você fez a tua decisão por Jesus, está seguindo Jesus, lembra, imoralidade sexual está sempre na contramão. Nunca você que vivendo uma vida de imoralidade sexual, você está seguindo Jesus. Você está indo no sentido oposto. Que é isso que a palavra de Deus deixa a gente saber aqui. É um chamado, Deus nos chamou para santidade. O oposto disso é imoralidade sexual, tá? Então lembra disso, que se você está vivendo uma conduta de moral, sexualmente imoral, você está na contramão da vontade de Deus, você não está seguindo Jesus Cristo, como você pode achar. E é muito fácil a gente se fazer de vítima, né? Mas é mais forte que eu, e não tem desculpa, tá bom? Todos nós somos seres humanos, né? Corpo, alma, espírito. E todos nós, cristãos, foi dado a quarta razão pela qual nós não devemos seguir. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que é o nosso ajudador, é aquele que nos fortalece. Quando somos fracos, aí é que somos fortes, porque nós buscamos a ajuda dele. Amém, queridos? Então, versículo 8 diz assim, portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito. Então, antes da gente chegar na quarta razão, vamos passar pela terceira razão, que é a primeira parte do versículo 8. Diz aqui, portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus. Então, a terceira razão pela qual nós devemos obedecer a Deus é porque se nós rejeitarmos essa palavra, irmãos, nós não estamos rejeitando o homem. Não é o Celso, não é o pastor, não é o irmão. É Deus. Se nós rejeitarmos essa palavra, a Bíblia está falando, a minha Bíblia é a sua Bíblia, né? É a mesma coisa que está aí, né? Nós estamos rejeitando a Deus. É por isso que nós não queremos viver imoralidade sexual, porque ao fazermos isso, nós estamos falando, dá licença, Deus. Eu estou rejeitando a Deus. Tá? Então não se engane, né? Não se iluda com as mentiras do diabo, tá bom? Rejeitar a palavra do Senhor é rejeitar o próprio Deus. Então essa é a terceira razão. Aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus. É por isso que nós queremos viver em pureza sexual, porque nós não queremos rejeitar a Deus. Nós queremos agradar a Deus, viver de forma a agradá-lo. E a quarta razão, o final do versículo 8, diz ali, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Então, a quarta razão pela qual devemos andar em pureza sexual é porque Deus nos dá o seu Espírito Santo. Então, esse ajudador, esse conselheiro, ele está conosco 24 horas, para nos guiar, para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos lembrar da palavra de Deus, para nos dar força quando não temos. Irmão, põe uma coisa na sua cabeça, se fosse fácil para nós, Deus ele não nos daria do seu Espírito Santo. Se Ele nos deu o Espírito Santo, o conselheiro, o ajudador, é porque essa jornada de fé em pureza sexual, a gente vai precisar dele. Para a gente viver essa separação do mundo, precisa do Espírito Santo. Então a gente precisa chegar a um ponto na nossa vida espiritual que a gente entende isso, que não vai dar para a gente viver a nossa caminhada de fé com o Senhor, sem usar da força, dos recursos que Ele nos dá através do Espírito Santo.
Talvez até agora você tenha vivido na tua própria força. E porque você viveu na tua própria força, você viveu como, né, sobe e desce, hora está bem, hora está mal, hora está bem, hora está mal. Mas você precisa se render, você precisa entender, eu não tenho poder em mim mesmo, eu não tenho poder sozinho para viver essa vida de santidade, para viver no centro da vontade de Deus. Eu preciso da ajuda de Deus para fazer a vontade de Deus. Amém? Eu e você precisamos simplesmente concordar com Ele. Eu preciso do poder de Deus para viver a vontade de Deus na minha vida. Você precisa entender isso. Você precisa do Espírito Santo de Deus para viver a vontade de Deus na sua vida. Amém? Então, para isso Ele nos dá do seu Santo Espírito, que vai nos dar força e nos poder capacitar para viver uma vida vitoriosa acima do pecado e dos desejos da carne. Amém, queridos? Eu quero ler um versículo, a gente está fechando, 1 Coríntios 6, de 18 a 20. Olha só o que diz aí, ó. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Amém, queridos? Então, nossos corpos pertencem a quem? A Deus. Ele nos comprou. Ele comprou com o seu próprio sangue. Então, as nossas vidas pertencem a Ele. A maneira que nós conduzimos a nossa vida sexual agora tem que estar alinhada à vontade de Deus, porque nós pertencemos a Ele e não a nós mesmos. E vamos só fazer uma rápida revisão antes da gente fechar. Hoje nós aprendemos como andar em santidade a fim de agradar a Deus. Amém? Então, o que a gente aprendeu? A gente vai andar em santidade, agradando a Deus, nos abstendo da imoralidade sexual, controlando o nosso corpo de maneira honrosa, não deixando, ser desenfreado pelos desejos e vontades da carne, vivendo uma vida sexual, não vivendo uma vida sexual como os que desconhecem a Deus, guiados pelas suas próprias paixões, e não prejudicando ou defraudando o irmão ou a irmã. E as 4 razões pelas quais devemos obedecer a Deus. 1, Deus punirá todas essas práticas. 2, Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. E 3, aquele que comete essas práticas rejeita a Deus. A 4ª e última, Deus nos deu do seu Espírito Santo, por meio de quem temos poder para, todos juntos, obedecer. Amém? Por meio do Espírito Santo nós temos o poder para obedecer. Vamos ficar de pé e orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque essa noite o Senhor nos chamou a um particular contigo, Senhor, para esclarecer algumas coisas importantes para nós, ó Deus. O Senhor nos ama, Deus. A Tua palavra fala que o Senhor tem amor violento pelas nossas vidas, que o Senhor não nos divide com ninguém, Deus. E o Senhor, ó Deus, por querer o melhor, o Senhor sabe nos corrigir, ó Deus. O Senhor sabe nos disciplinar. O Senhor sabe, Senhor Deus, nos trazer ao ponto, ó Deus, do aquebrantamento. Nos trazer aquele momento, ó Deus, de que nós vamos nos render ao guiar do Teu Santo Espírito nas nossas vidas, Senhor. Eu oro que hoje seja esse momento para muitos entre nós, Senhor. Seja para os solteiros, seja para os casados, ó Deus. Eu oro que todos nós venhamos a depender, ó Deus, exclusivamente do Teu Espírito Santo, Senhor. Que a gente não brinque com fogo, Senhor. Que a gente fuja da imoralidade sexual, Senhor. Que a gente fuja daqueles pensamentos, ó Deus, que começam a criar, a se tornar desejos, que começam, ó Deus, a criar forma, Deus. E quando a gente menos imagina, a gente está cometendo eles, Senhor. Eu oro que em nome de Jesus Cristo, Senhor, o Senhor nos ajude essa noite, Deus,
a sermos santificados, ó Deus, a sermos separados da maneira vazia que o mundo vive, Senhor, buscando agradar a si mesmo, Senhor. O seu Deus é o seu próprio ego, a sua própria carne, a sua própria vontade, Senhor. Nós servimos e amamos ao nosso Senhor. Tu és o nosso Deus, Senhor. Tu és o nosso amo, o nosso Senhor, Deus.